Já enviei para o seu e-mail, tá, Mauri? Ouviu, Mauri? Eu enviei para o seu e-mail. Uhum. Ouvi sim, professora. Eu tô só Ah, esperando ok. chegar aqui. Só pegar aqui meu telefone, que eu não sei onde eu deixei. Eu esqueço que quando eu atualizo essa página, eu saio da sala. Preciso enviar aqui. Tem que enviar. Hum. Eu tô enviando algumas coisas aqui no chat, professora, mas é só para eu ter controle aqui para mim mesmo, tá? Então eu vou enviar antes dos participantes entrarem aqui. Tudo bem. Só para ficar mais fácil para mim. Eu acabei atualizando a página e apagou, reseta o chat. Olá, bom Bom, dia. bom dia, professora. Bom dia, Adriane. Estamos aqui de volta. É verdade. Bom dia mais uma vez. Tá tudo certo com a tua câmera, Andréia? Olha, é para estar. Ainda agora estava aparecendo, agora já não está aparecendo mais, mas eu vou ligar também no celular. Vou colocar aqui. Ai, a minha deu certo. Eu vou ligar também no telefone, que aí fica mais fácil acompanhar pelos dois. É. Professoras, alguma de vocês está escutando em dois aparelhos aí, tá dando Acho interferência. que é da Andréia. Só um Eu aconselho minutinho. a senhora silencie um deles, tanto o áudio quanto a recepção dele. Pronto, parou o barulho? A Mauri? Parou o barulho, sim. Ah, ok. É só por caso dê problema na minha câmera do computador, Isso. eu consigo ligar pelo celular. A senhora também tem que tirar a recepção do som dele, porque continua dando tipo um reverb. Onde é que eu faço isso? Tem alto-falante, telefone, áudio desativado. É, Andréia, tu desliga o teu áudio do computador, porque aliás, qual é o áudio que tu vai usar, do computador ou do celular? Qualquer um dos Eu dois. vou usar o do computador. Então, desliga do teu microfone do celular. A câmera vai ser do celular, é isso? É, eu não sei por que não, aqui aparece só quando quer, ó. E aí tu fecharia a tua câmera, como está agora fechado, do computador e abriria do celular. Ah, ok. Vamos já ver isso aqui. Eu não sei por que tá dando esse problema. Bom dia, Sheila, tudo bem? Dona Oi, bom Maria do dia, Socorro, sejam bem-vindas. bom dia a todos. Eu gostaria de tirar só uma dúvida. Diga. Eu recebi um e-mail que é mais uma roda de conversa. Então, nessa roda de conversa, não é preciso a gente apresentar, é isso? Exato, Sheila, não será apresentação do trabalho. Não é preciso slide, porque eu tinha feito um slide e tal. Não é Só um preciso. minuto, Geila. Adriana, Adriane,
Você pode fechar também o seu microfone, porque eu não estou conseguindo ouvi-la por causa do seu. Por favor. Já desliguei. Tá, obrigada. Pode falar, Sheila. Então, bom dia a todos. Estou chegando agora porque eu estava na outra sala, né? E aí me passaram para esta sala aqui, enfim. Eu gostaria só de tirar uma dúvida, colegas. Como é uma roda de conversa, então não é preciso apresentar, né? Um slide, é isso? Não é preciso apresentar slide? Não, Sheila, não será preciso apresentar o slide, não vai ser apresentação também do trabalho, o qual vocês enviaram para o evento e foi submetido e aceito. Vai ser um círculo de conversa que a gente daqui a pouquinho já vai orientar, a gente vai tentar iniciar pontualmente às 11 horas, tá? Falta um minutinho, aí a gente vai passar as orientações relacionadas a esta conversa que nós teremos aqui e conduzir esta conversa, ok? Bom dia, Sheila, seja bem-vinda. Bom dia, professora, obrigada. Bom dia, Romérica, falei certo seu nome? Bom dia, isso, falou sim. Ah, seja bem-vinda. Você entrou ainda agora e saiu? Estava sozinha aqui com a Mauri? A conexão está um pouco ruim. Adriane, são 11 horas. É bom começarmos, né? Por causa do nosso tempo limitado, de 1 hora. Você pode apresentar o slide, Andréia? A Mauri, já passei para a Mauri. Conseguiu? Então já pode iniciar a apresentação? Já pode colocar esse slide, por favor. Tá bem. Professores, vocês também, só para informar, vocês também têm acesso à administração da sala, à organização da sala, então vocês podem aceitar. Como eu vou estar apresentando aqui, eu posso não ver todas as solicitações de acesso à sala, tudo bem? Tudo bem. Sim, estou fazendo isso também, Mauri, obrigada. Perfeito. Vamos lá, Adriane. Vamos. Isso, eu ia pedir. Obrigada, Mauri. Gente, bom dia, mais uma vez. A gente está, assim, muito feliz por estar aqui, né, nesse nosso primeiro círculo de conversa, né? E aqui a gente apresenta, esse círculo vai ser conduzido. Eu também estou aqui, aceitando aqui as pessoas. Acho que me ajuda, Andréia, aqui para aceitar, tá bom? Nós somos mediadoras, a professora Andréia Mardoc e eu, professora Adriane Gama. Nós estamos aqui como mediadoras desse primeiro ciclo de conversa e sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui onde a gente vai conversar um pouco sobre os trabalhos que vocês apresentaram, né, e que estão nos podcasts e vídeos no YouTube. E eu vou passar agora para a Andréia. Eu vou só fazer uma correção aqui rapidinho, que eu estou dando um problema aqui na apresentação, tá? Tudo bem. Mas, assim, já encaminhando aqui, né, a gente tem 1 hora e eu vou passar para a professora Andréia, que ela vai
repassar para vocês algumas orientações para que a gente possa conduzir da melhor maneira possível esse nosso encontro aqui de círculo de roda. Aliás, círculo de conversa. Muito obrigada. Professora Andréia. Amaury, você pode passar, por favor, para o slide 2. Amaury. Ok, obrigada. Então, aqui algumas orientações de como nós iremos conduzir no decorrer desta 1 hora que nós temos aqui para esta conversa. Como nós vamos dividir em 3 blocos. O primeiro bloco de diálogo dos autores, aquelas pessoas que submeteram, caso vocês, já vi que tem vários já aqui na sala, que submeteram aí os seus vídeos, podcasts, como a Adriane falou ainda há pouco. Como vai ser conduzido essa fala? Uma pessoa, porque tem alguns trabalhos que tem mais de um autor, uma pessoa só por trabalho pode se inscrever aqui no chat, e a gente já vai estar anotando essa ordem de inscrição, para falar de acordo com o que nós iremos apresentar no slide seguinte, que vai ser a nuvem de palavras, e 2 problemáticas que nós elencamos, de acordo com esse tema gerador aqui desse círculo de conversa. Então, cada pessoa terá 2 minutos para fazer uma fala, ou seja, não é a apresentação do seu trabalho, e sim de acordo com o que nós iremos instigar logo em seguida. Para não sermos totalmente deselegantes, como a gente vai ter aí 2 minutinhos para essa condução, nós vamos apresentar aqui, ó, quando estiver faltando 15 segundos para terminar a sua fala, e quando encerrar a sua fala, fique atenta aí para a gente estar mostrando isso. No grupo 2, no bloco 2, nós já iremos falar com outros autores, outras pessoas que estiverem participando aqui na sala, que pode ser outros que não tiveram a fala no primeiro momento, autores, e demais que não tiveram também trabalho inscritos, mas que quiserem participar, tá? Da mesma forma, a condução de tempo, com 2 minutos de fala. E o tempo restante que tivermos, a gente vai fazer as considerações finais, e dependendo do tempo para esse final, a gente ainda abre palavras para mais algumas pessoas, certo? Pode passar para o slide 3, Amaury, por favor. O Amaury, ele está conosco, é o nosso monitor, está nos dando esse suporte tecnológico aqui nesta sala, e é com base nesse slide aqui que nós iremos conduzir esta conversa, ok? O chat já está aberto para quem quiser fazer inscrição daqui a pouquinho. Aqui nós temos uma nuvem de palavras. Esta nuvem, ela foi gerada de acordo com os resumos que vocês enviaram, tá? Os resumos de forma aí completa geraram essas palavras, e temos algumas aí bem destacadas, ou seja, que perpassaram aí pelos trabalhos das senhoras e dos senhores. E temos também 2 problemáticas que a Adriane já estará falando, e já passaremos a fala a cada um de vocês. Já pode estar se inscrevendo aí no chat, a gente já vai estar anotando de acordo com a ordem de inscrição aí no chat, para que possa se manifestar e nós conduzirmos essa conversa de acordo com esse slide. Adriane. Então, prosseguindo, sob a perspectiva freiriana, nós chegamos a essas 2 problemáticas de acordo com o trabalho de vocês, reforçando o que a professora Andréia falou, e aí surgem essas duas perguntas, né, problemáticas, para que a gente possa dialogar e vocês possam contribuir com os conhecimentos de vocês, tá bom? A primeira é como conduzir as políticas públicas de inclusão no processo educacional, e logo em seguida, como percebem a prática pedagógica na formação docente. Então, vocês estão abertos para compartilhar essas 2 temáticas que estão se perpassando por esse círculo, e a gente gostaria muito de ouvir agora vocês, tá bom? Professora Andréia. Como ainda não tem ninguém inscrito no chat,
se alguém já quiser se manifestar com fala, fique à vontade. Lembrando que, gente, aqui é uma conversa que nós teremos, com base naquilo que vocês já leram, já pesquisaram, já produziram. Então, é um diálogo em que nós queremos, estamos aqui só como facilitadores, Adriane e eu, como facilitadores, pesquisadores, estudantes, né, assim como vocês, tá bom? Então, bem descontraído, mas que a gente possa realmente estar consolidando essa conversa aqui, que eu sei que vocês têm diversas ideias e muita coisa a contribuir. A Bruna já levantou a mão. Bruna, fique à vontade. Primeiramente, bom dia, pessoal. Eu sou a Bruna, eu sou estudante de pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que fica aqui em Sobral, no Ceará. E assim, sobre a questão de inclusão no processo educacional, vou falar um pouquinho porque é um dos pontos do meu TCC. Assim, eu, no trabalho que eu submeti no evento, falo sobre a questão da formação docente, faço uma análise comparativa, certo? Entre as duas resoluções 02 de 2015 e a 02 de 2019, que tratam sobre os princípios da formação inicial de professores. Assim, sobre a questão da praxis docente, ou sobre a praxis pedagógica na formação docente, a gente percebe que essa resolução mais nova, a 02 de 2019, ela trata essa praxis docente de uma forma, assim, sendo bem sincera, ela é bem engessada, certo? E sobre essa questão de inclusão no processo educacional, quando eu estava fazendo análise nessa resolução, a 02 de 2019, que contém dentro dela a BNC Formação, né? Eu percebi que ela pouco fala sobre a questão de inclusão, e quando eu falo de inclusão, não falo apenas de inclusão de pessoas com especificidade, mas eu também falo de inclusão no processo uma questão mais ampla, né? Levando o sujeito como um todo, a subjetividade do indivíduo, certo? Então, a gente percebe que nessa questão, essa nova resolução, ela engessa muito a questão da praxis docente, ela não fala muito sobre a questão de inclusão, ela não leva em consideração essa amplitude da temática de educação inclusiva. Acho que são só 2 minutos, né, gente? Depois eu vou encerrar por aqui, no decorrer eu vou falando mais. Você ainda tem tempo, Bruna? Pronto, eu vou encerrar, porque aí as pessoas vão falar e a gente vai conversando mais. Pode ser? Pode ser. Muito obrigada pela sua contribuição. Temos a Geila. Geila, a palavra é com você. Então, bom dia a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, Geila, perfeito. Sim. Eu agradeço pela oportunidade. Então, a minha pesquisa ela é voltada para a educação especial também, porque estou fazendo doutorado em educação e a minha tese é sobre a escolarização de jovens com autismo e suas trajetórias de vida na contemporaneidade. Eu já trabalho também com a educação especial pela Secretaria de Estado de Educação, em uma unidade educacional especializada aqui do município de Santarém. Então, a minha vida de pesquisadora, digamos assim, e enquanto profissional da educação especial, que eu me considero, né, ao longo dessa trajetória, então eu busco trabalhar essas questões de alguns atravessamentos aí sobre a questão da inclusão. E uma delas é a questão das políticas públicas de inclusão, em que a gente há de considerar, assim, fazer assim, um paralelo, historicamente falando, que a educação especial no Brasil, ela data de mais ou menos 1973, que foi o início de todo um processo de busca pela inclusão no Brasil, né? Enfim, a partir de um grupo de estudiosos que, em parceria com o MEC, buscou essa formação fora, que foi nos Estados Unidos, e essa formação se deu lá, aos moldes, digamos assim, de um país que é desenvolvido como os Estados Unidos. Esse grupo de professores, esse movimento de professores, passou 4 anos, basicamente, lá, com toda essa formação inicial sobre educação especial, mas ainda não na perspectiva inclusiva, e trouxe para o Brasil e consolidou-se com
os demais processos e movimentos, como, por exemplo, a Salamanca, né, que foi a organização, né, onde nós somos signatários desse processo todo, e aonde a gente pôde, a partir desses processos políticos, a gente pôde... A câmera travou, André, é isso? E aí a gente trouxe para nós, na verdade, uma realidade de educação especial meio que diferente, né? Educação especial que os Estados Unidos, por ser um país já desenvolvido, a gente acabou trazendo para cá esse modelo, digamos assim, né? Internacionalizando a educação especial. E graças a Deus, a Constituição Federal de 1988 foi começando a desmistificar esses conceitos, né, de educação especial, muito embora ainda muito lentamente falando sobre a inclusão e todos esses processos. Então, o que eu quero dizer, as políticas públicas de inclusão, elas têm sim alguns requisitos da política internacional e que temos tido alguns avanços, sim, nas políticas educacionais, para a educação na perspectiva inclusiva. No entanto, nós temos alguns alargamentos, nós temos alguns atravessamentos que ainda nos impedem, na verdade, de colocar essas políticas públicas no chão da escola. Então, o trabalho pelo qual eu coloquei para submissão, para este encontro, é justamente essa temática que a realidade da Covid fez com que nós repensássemos, né, a importância do refazer pedagógico frente aos desafios da pandemia do Covid-19 e a educação inclusiva, como se deparar com essas situações das mídias, já que houve esse movimento muito grande, emergente, urgente do professor trabalhar com as tecnologias digitais, ao passo que isso já deveria ter ocorrido há anos, muitos anos atrás. Então, esse trabalho ele vem justamente, digamos assim, vem trazer essa problemática, né, à praxis educativa. Tá? Então, como nós percebemos a praxis pedagógica na formação docente? Ainda deficitária, porque nesse período que nós estamos pandêmico, nós estamos numa sindemia covídica. E para concluir, eu digo que quando eu falo de sindemia, assim, eu falo que esses processos todos do problema de saúde, da política da economia, que estão assolando a educação, e evidentemente estão lá no chão da escola, levando muitos questionamentos ainda para serem refeitos, reanalisados. Muito obrigada. Obrigada, Geila, pela sua contribuição aí nessa discussão. A minha câmera ela está travando um pouco a internet, mas vamos atentar, nós vamos ter assim, outros momentos e outros blocos que a gente vai poder assim, dar uma continuidade a esta conversa, mas vamos atentar para o tempo, tá? E a Luciene, ela pediu a vez, agora já vou estar passando para você. Alessandra, tem que se inscrever, pode levantar a mão ou colocar lá no chat que você quer participar, que se aproxima, e a gente passa para você, tá bom? A Luciene, ela se inscreveu com você, Luciene. Olá, bom dia. Falando sobre a praxis, o meu trabalho foi sobre a importância, as contribuições da didática. Eu sou aluna da Universidade de Brasília, do curso de Pedagogia, e eu fiz uma pesquisa de PIBIC sobre a contribuição da didática na prática, na formação docente dos professores de ensino fundamental aqui em Brasília, das instituições públicas, né, dos anos finais. E o que eu percebi pelos dados da minha pesquisa é que falta na formação, né, do professor eles sentiram falta dessa aproximação real com o chão da escola,
o que se aprende na faculdade, principalmente com relação ao tema de avaliação. Quando eles chegavam na sala de aula, eles viam que havia quase que um abismo entre o que eles aprenderam na formação deles de licenciatura da universidade para o que a escola pública estava pedindo, para o que o aluno precisava, para o que a demanda do ensino público realmente requer. O que eu percebi é que precisa haver na formação docente esse elo, essa junção, essa equiparação de a gente ensina aqui na faculdade e é isso que é encontrado na escola pública, vamos para lá nos estágios, a preocupação de ter uma carga horária de estágio maior para que esse aluno da docência ele não se espante quando chegar no chão da escola. Então, eu percebi isso na minha pesquisa, de que há muito que se fazer dentro da formação, dentro da faculdade, que é onde está nos formando, para que o aluno, quando a gente chegar para esse aluno dos anos finais, do ensino fundamental, do ensino médio, ele consiga, né, ter as suas lacunas preenchidas. Foi isso que eu percebi e é isso que eu vejo, que a praxis pedagógica precisa ser muito bem trabalhada dentro, ainda na formação de nós, né, futuros docentes. Obrigada. Muito obrigada, Luciene. Se alguém concordar ou discordar a respeito, quiser contribuir de acordo com a fala que já foi feita aqui pela Bruna, pela Geila e agora pela Luciene, fique à vontade, tá bom? Alessandra, você gostaria de falar? Alessandra? Okay. Bom dia a todos, bom dia, tudo bem? Vamos falar um pouco do meu podcast, do nosso podcast. Está aqui o Erivelto Benite, também que faz parte dessa equipe, e também a professora Giele, também, né, que nós, dentro de como conduzir essa política de inclusão no processo educacional, e como a gente percebe essa praxis pedagógica, né, como já foi muito bem falado aqui nesse debate. E a gente, dentro do Estado, nós trabalhamos como técnica de referência da educação especial dentro da URI, da 12ª URI aqui de Itaituba. Então, a gente percebeu, juntamente com as professoras, que essa questão da política de inclusão, ela precisava ser melhor enfatizada, melhor socializada com a comunidade escolar, porque a gente percebeu que estava um pouco arrefecida, assim, já não se falava mais, os professores já não estavam mais falando sobre isso. Existe aquela questão, como adaptar atividades, né, como eu vou trabalhar com esse aluno que é da educação especial, esse aluno que tem deficiência, esses alunos público-alvo da educação especial, será que ele pode ser matriculado na educação integral? Então, várias questões que, de repente, estavam assim, excluindo esse aluno. Então, a gente sentiu a necessidade de desenvolver essas rodas de conversas nas escolas, algo assim que eu, particularmente, os demais colegas que estavam participando, achou muito interessante, achou bastante algo muito importante para que a comunidade conhecesse as famílias. Quem é esse aluno que está ali? Quem é esse aluno que está incluso na sala do ensino regular? Quem é ele? Quem é a família dele? Aí, de repente, a gente estipulou, né, essa roda de conversa nas escolas, nas 5 escolas do ensino médio, e nessa roda de conversa com demais profissionais, como psicólogo, fonoaudióloga e demais profissionais da educação, gestores, professores, e a família fazendo o seu relato de experiência, os alunos. Então, isso foi algo assim que, sabe, aquele sentimento de realização, porque a família pode colocar como que ela vivenciava, como é que ela conceituava e como é que ela via a escola, como foi no ensino fundamental,
né, que esse aluno sofreu todo o processo de exclusão, e como ela estava percebendo no ensino médio. E a gente perguntava quais eram as perspectivas deles, quais eram o que eles estavam achando. Aí, de repente, nessas horas de conversa, a gente percebeu que eles têm perspectiva. A maioria quer que eles vão para o ensino superior, né? Só que quando eles chegaram no ensino médio, eles chegaram totalmente derrotados, chegaram totalmente desestimulados. E a gente percebeu que no ensino médio eles ganharam um maior protagonismo como pessoa, foram melhor recebidos, melhor respeitados. Tá? Só em uma dessas rodas de conversa, que foi a última que a gente fez, só a última que a mãe verificou um pouco de preconceito que os próprios colegas fizeram com o filho dela na sala. Só que foi a única também que não tinha perspectiva, né? Não tinha perspectiva desse aluno, ela mesma inferiorizava ele, que era um aluno surdo. Então, assim, o que a gente percebe que, como a gente falou em reunião com as professoras, que essa política de inclusão ela tem que ser melhor enfatizada nas escolas, que a gente tem que vivenciar ela, né? Tem que falar sobre ela. Então, a gente fez esse trabalho, né? Um trabalho que está em desenvolvimento, e a gente gravou essas rodas de conversa para posteriormente escrever sobre cada fala, já está fazendo transcrição dessas falas das mães, dos alunos. Alguns alunos falaram, foi muito emocionante a fala de uma aluna, né, que ela falou que ela sofreu na escola do ensino fundamental e como ela chegou na escola do ensino médio e como ela viu o que foi que fez a diferença, né? Aquilo ali me emocionou bastante, porque ela disse que foi um ser humano, uma professora que transformou a vida dela pelo simples gesto de gentileza, de tratá-la bem, sem crucificar, sem rotulá-la. Então, isso daí foi... Quando a gente começa a ouvir, né, os alunos, a família, começa a ouvir os professores do ensino regular, começa a ouvir o professor do AEE, né, nesse trabalho de colaboração, a gente sente um pouco mais fortalecido. Então, esse trabalho colaborativo, a gente vai trabalhar com esse referencial, ele vem fortalecer, tá? Tá até aqui. Obrigada, Alessandra, é por causa do tempo, tá bom? Mas a gente vai ter mais tempo em seguida, logo em seguida, tá bom? Para que a gente possa continuar essa discussão. Gente, eu estou me sentindo muito privilegiada aqui de poder estar ouvindo essa riqueza de experiências que vocês compartilham, experiências vividas, né? São coisas assim, tanto na graduação como na atuação como docente, técnico, enfim, nesse processo educacional. Isso é maravilhoso. Mas a Daiane está inscrita. Daiane, com você a palavra. Oi, gente, bom dia. Meu amor, por favor. Eu estou acompanhada de um pequeno aqui, mas ele vai se comportar direitinho. O meu trabalho, né, o trabalho que eu submeti no podcast, ele é resultado na verdade, de um bloco inteiro de pesquisas em grupo, né, com os residentes de pedagogia no programa de residência pedagógica, né, que está sendo o primeiro ano, a primeira realização aqui pela UFOPA. E por um motivo muito triste, na verdade, que foi o corte temporário das verbas do pagamento da Bolsa, basicamente, os meus colegas de grupo não puderam se inscrever, o que é triste, né? Considerando, enfim, esse descaso político com a nossa formação continuada. Meu amor, sente. Sente. Então, o tema do na verdade, o nosso trabalho, nosso núcleo de trabalho, ele atua na Escola Zeriel Mônico de Matos, né, instalada aqui em Santarém, município de Santarém, e que atende um grande público da EJA.
e que dentro desse grande público da EJA também atende uma parcela considerável dos alunos com deficiência atendidos pela EJA aqui no município, na zona urbana. Então, a nossa preceptora, nosso acompanhamento, as nossas atividades são todas voltadas para isso, né? O acompanhamento do estudante com deficiência dentro do ensino regular na EJA. Eu sou estudante de pedagogia, submeti o trabalho como estudante de pedagogia, agora eu sou mestranda de educação, né, pelo PPGE. E o que a gente, no trabalho, o que o trabalho traz, na verdade? É um histórico, basicamente, né, um histórico da educação de adultos, né, relacionada com a educação para pessoas com deficiência. Então, a gente percebeu que no Brasil, durante nossos estudos, em grupo e tal, até porque, por conta da pandemia, boa parte das nossas atividades foram feitas remotamente, a gente percebeu nos nossos estudos em grupo que a educação para pessoas adultas, ela, enfim... Eita, Paulo, 2 minutos. Toda a legislação voltada para esse público, ela tem uma história baseada na exclusão, né? Inicialmente com os sanatórios, para separar das pessoas ditas normais essas pessoas que tinham dificuldades no processo educativo, né? E todos os ganhos que foram feitos baseados em muita luta, foram feitos baseado na legalidade, inclusive, né? Pela luta para leis de inclusão das pessoas com deficiência dentro do ensino regular, adaptação de espaços, formação de professores, a própria grade curricular da nossa educação, né, das licenciaturas, tem que incluir todos esses objetivos, e tudo isso foi ganho à custa de muita luta. Só que, paulatinamente, lentamente e com uma luta constante, né? Porque até hoje a gente percebe, por parte de não só um senso comum da população, mas de pessoas que deveriam representar o interesse de todo mundo, esse tipo de exclusão, né? Quando a gente vê um ministro da Educação falando que crianças com deficiência dentro do ensino regular atrapalham, né? E a gente vê até mesmo por parte de uma parte considerável de professores que considera que ter crianças com deficiência em sala de aula deixa o trabalho pedagógico mais lento, né? Mas isso não é resultado, e a gente percebe, né, não só na conversa, mas no estudo, que isso não é resultado de uma política ruim, né? A gente tem uma quantidade de leis que já seria suficiente para minimamente conseguir a garantia da permanência com qualidade do aluno com deficiência na escola. Mas essas leis não são postas em prática da maneira que deveriam ser postas em prática. A nossa formação ainda é deficiente, a estrutura física da escola ainda não acolhe com segurança esse aluno, né? A gente ainda tem uma educação para pessoas com deficiência que tende a deixar o aluno numa permanente preparação para a alfabetização, e nesse caso, exatamente por isso, a gente faz um trabalho na residência pedagógica de tentar mostrar que, olha, é necessário a residência pedagógica, inclusive, na educação de jovens e adultos, aliada com a educação de pessoas com deficiência, é um ponto muito favorável para a nossa formação continuada, né? Já que dentro da nossa grade, isso não é abordado com a amplitude que a gente gostaria, né? Basicamente era isso. Queria mais tempo para falar, porque é muita coisa, mas é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Daiane. Não, com certeza. A gente que trabalha nessa área educacional, que faz pesquisa, que escreve, a gente, quando reuniu, a gente falou assim, vai ter 1 hora realmente para a gente conversar sobre isso. Mas, enfim, a gente tem que conduzir, né? Esta fala, esta conversa dentro desse pouco tempo e trazer mais ideias possíveis. Olha, acho que foi a Alessandra, trouxe a experiência de Brasília, não é isso, Alessandra? Me confirme, por favor. Não, Luciene. De Itaituba. Luciene, isso, eu coloquei aqui a Luciene, Brasília, a Alessandra, Itaituba, a Geila, Santarém. Então, assim, são situações que a gente vai colocando aqui, que quando a Luciene observa a fala da Daiane, vai falar assim, Daiane, isso também ocorre aqui em Brasília. Aí a Alessandra vai dizer, também ocorre aqui em Itaituba. A Geila vai dizer, aqui em Santarém do mesmo jeito. A Bruna, enfim, cada um que está aqui na sala.
são realidades que ocorrem pelo Brasil afora, né? Mas a palavra ainda está franqueada. Observe aí nessa nuvem de palavras, que tem algumas palavras em destaque, como a questão do apresentar, conhecimento, perspectiva. Todas essas palavras, elas têm aí em destaque o que vocês apresentaram nos vídeos, nos podcasts, nos resumos de vocês, a questão do professor, a formação, a educação em si, pesquisa, o ensino. Então, são palavras que foram retiradas, formaram esta nuvem, contemplaram aí esta nuvem que nós estamos vendo através desses trabalhos. E aí vamos já passando já aí para o segundo bloco. Quem ainda quiser falar a respeito do que percebe nisso aqui no seu trabalho que foi apresentado, não a apresentação do trabalho, mas o que percebe através dessas problemáticas ou da nuvem de palavras, tem a palavra neste momento, senão a gente já passa para o segundo bloco, que é aquela discussão mais abrangente. Mas alguém gostaria de trazer alguma contribuição relacionada, o que percebe aqui de contribuição para esta conversa, para esse diálogo aqui, que está sendo riquíssimo? Pode se manifestar, levantar a mão, abrir seu microfone aí, senão a gente já passa para o segundo bloco, pode ser? Andréia, a Wanda Elisete colocou aqui um comentário muito pertinente. Não sei se ela quer falar, eu posso também citar aqui o que ela escreveu, mas ela diz assim: precisamos colocar em prática nossos conhecimentos em relação às políticas públicas, em relação ao contexto educacional como um todo. Excelente comentário, né, Wanda? Se quiser falar mais um pouco. A Alessandra então, também colocou bom aqui dia. no... Oi, Wanda. Wanda. Eu sou do Tocantins, sou mestranda da UFT de Palmas e resido em Miracema, bem próximo da capital. Miracema foi a primeira capital do Tocantins. E assim, eu me sinto muito tocada para falar nesse sentido em relação a essa questão das políticas públicas de inclusão. Porque assim, desde que eu cheguei no Tocantins, que eu percebo essa relação da questão das políticas públicas em relação à inclusão, é uma coisa que tem muito no papel, algumas coisas que a gente sabe, que a gente tem conhecimento, e que são feitos estudos, análise, grupos e tudo, mas que lá no chão da escola, que é lá que eu trabalho, que é lá que eu vejo, elas não são colocadas em práticas. E é ali que a gente realmente tem que fazer essa diferença. Não que não tenham conhecimento, até porque os professores, nós estamos no momento que os professores eles estão todos com graduação, com pós-graduação e com outras especializações. E cada dia que passa, a gente tem mais contato com informações, e aí a gente se pega nesse pensamento, pensando, nesse momento nós estamos discutindo políticas públicas, a gente sabe que elas são necessárias, a gente sabe que tem que realmente colocar em prática, a gente tem consciência que essa questão da palavra inclusão, ela tem que sair dali do papel e colocar em prática e acontecer essa inclusão, porque assim, não sinto realmente que a inclusão ainda acontece. Ela ainda está muito camuflada, acontece um ato aqui, outro ali. Então, é nesse sentido que eu falei, é o acontecer, né? A gente realmente desmistificar e fazer acontecer. E digo mais para vocês que é muito pertinente esse momento que nós estamos aqui nessa roda de conversa, porque, assim, nesse momento que nós estamos passando, com todo esse problema pandêmico e todas as outras coisas, problemas sociais, desemprego, nós estamos aqui nesse momento fazendo essa discussão. Então, eu me sinto, assim, privilegiada de estar nesse momento fazendo essa discussão, porque ela é necessária. Então, acho que daqui dessa discussão vai sair alguns frutos e nós vamos se sentir tocada a chegar lá no nosso ambiente e fazer a diferença. Obrigada, viu? Obrigada, Wanda. Quem está na vez é a Maria do Socorro. Eu sou Maria do Socorro Félix Bezerra, mestranda do PPGE do Tocantins, tá? Do Campo de Palmas, da UFT. O nosso trabalho é mais um complemento sobre a fala da Wanda. O nosso trabalho é sobre discriminação racial e suas estereotipos no contexto escolar. Eu queria falar sobre como a pandemia
nesse momento, usando a palavra inclusão na nossa dúvida, né, como a pandemia escancarou essa diferença econômica de classe dentro da nossa escola. Enquanto que o aluno que tinha mais condições, tinha todo o aparato para poder acompanhar essas aulas, eu conheci crianças que andavam pedindo telefone emprestado, porque não tinha nem telefone em casa para ter acesso às aulas, para ter acesso ao material, Então, isso para mim marcou muito nesse tempo de inclusão, porque nós estamos falando sobre a discriminação, né? E aí eu queria falar que nós não podemos deixar que essas diferenças de classe, que essa desigualdade, né, cresça mais ainda. Ela ficou escancarada. Que a gente faça alguma coisa para que não seja só um escancaro e que a gente continue vendo isso com banalização, com naturalidade, porque não é. Nós fazemos parte de um país que temos que ter políticas públicas para esse público e se efetive, não só no papel. Essa é a minha parte. Muito obrigada, dona Maria do Socorro. Através da sua fala aí, eu percebi que a gente já pode até começar a pensar em algumas problemáticas, né? Não somente a sua, né? Mas perpassando aí das demais colegas que já se manifestaram ainda há pouco, que o processo educacional nesse período pandêmico, 2020, 2021, né? Com esse recorte temporal aí, nesse modelo emergencial, ele acaba excluindo pessoas. Vocês concordam, discordam disso? Alguém gostaria de falar? Vocês estão tímidos? Cadê as professoras, os professores? Uma de cada vez, a gente pensou, né? Bruna, a Bruna foi rápida, com você a palavra. Pronto, professora, na verdade eu concordo sim que essas questões facilitaram a questão da exclusão. A gente percebe isso dentro do âmbito escolar e também dentro do nível superior. Eu ainda sou estudante de graduação, daqui a 15 dias apresento meu TCC, mas eu vi que alguns colegas meus também que não tinham acesso à questão de internet de forma facilitada também se atrasaram muito, se prejudicaram. Na escola a gente percebe muito em relação à questão às crianças mesmo, e até mesmo a dificuldade dos pais. A gente percebe as questões sociais envolvidas nessa exclusão, porque muitos não tinham como pagar a internet, ou não tinham um celular que dava conta das demandas da escola em relação às atividades. Então, facilitou muito essa questão de exclusão. E é uma coisa que eu abordo muito. A gente fala em processo de inclusão, a gente tem que levar para um lado amplo, certo? Porque incluir envolve várias questões. Envolve, por exemplo, o gênero da pessoa, cor, envolve essas questões sociais também, entende? Então, eu acho que houve muito aumentou essa questão de exclusão, certo? E para quem vai entrar na escola agora, vai enfrentar muito isso. São problemas que a gente discute no curso de pedagogia, que a gente vai... são problemáticas que a gente vai levar, assim, vários e vários anos, tendo em vista que a educação do Brasil... Teve alguém aqui que falou sobre a questão do Brasil, dos processos de educação inclusiva, ser muito parecida com os dos Estados Unidos. E realmente isso é verdade, sabe? Então, outras coisas que a gente discute muito do grupo de estudos GEPO, que é orientado pela professora Adriana Campani e pela professora Regiane Gomes, também essas questões de inclusão, como a pandemia, ela contribuiu para essa exclusão,
e também como nossos processos de inclusão são muito pautados nos processos de inclusão internacional, e que a gente já entra num processo de discutir sobre decolonialidade, porque o Brasil é um país extremamente... É um país grande, né, com dimensões continentais, então a gente tem que pensar na educação que funcione para a gente, certo? Certo que a gente tem alguns modelos e tal, mas a gente tem que pensar na educação que funcione realmente para cá, para o nosso país, com dimensões continentais, com uma variedade enorme de pessoas, de cultura. Então, é basicamente isso. Eu acho que contribui sim para o processo de exclusão, de diversas formas, claro. Obrigada, Bruna. Quem mais gostaria de falar? Geila, eu não sei se você conseguiu concluir a sua fala, você foi a primeira a falar, e a Geila também foi minha colega no mestrado. Levantou a mão, né, Geila? Fique à vontade, tá bom, Geila? Então, estão me ouvindo direitinho? Sim, Geila, ouvindo e vendo. Enfim, colegas, é assim, esse processo é um processo assim que leva bastante tempo, né, para discussão, e como a Andrea coloca, né, só uma hora para discutir, enfim, são várias questões. Com relação à minha pesquisa, né, voltada para a questão da formação do professor em tempos de pandemia, então a gente percebeu, assim, fazendo uma análise, digamos assim, sobre essa temática, e a gente chegou à conclusão de que existem alguns desafios ainda para as escolas e professores na garantia de aprendizagem para todos de forma qualitativa e inclusiva, que a gente percebeu. Entre essas questões, a gente destaca as condições tecnológicas deficitárias das escolas, que a gente percebeu aqui no estado do Pará, através aqui no município de Santarém, perdão, do estado do Pará. As escolas ainda não têm condições de proporcionar, né, essa educação digital tão necessária em tempos de Covid, né? A falta de formação também do professor sobre as tecnologias digitais, que nós sabemos que é um problema, tendo em vista que nós estamos numa sociedade 5.0, e praticamente muitos dos nossos colegas ainda estão na educação 2.0, enfim, e talvez até 1.0, e a gente sentiu isso e visualizou que há muitos colegas com dificuldade para trabalhar com a tecnologia. Imaginem os alunos, né? Para trabalhar de fato, porque para o entretenimento é bem fácil, né? Você está no Instagram, você está no Facebook, mas para entrar, por exemplo, no Google, sala de aula, já é mais, para eles, já é mais complexo, e para o professor também. Então, a gente percebeu a situação também socioeconômica das famílias, né? E com isso vê-se a precária participação dos alunos efetivamente nas aulas online, porque o celular era disponibilizado, quando tinham celular, eram disponibilizados para um ou para outro, a mãe que tinha que sair com o celular porque estava vendendo através do celular, enfim, as suas confecções, os seus produtos e assim por diante. E foram essas aí as conclusões que nós tiramos através da pesquisa, né? Que nós percebemos. Então, como os colegas colocaram muito bem, por sinal, a questão da inclusão, ela é bem complexa. E, infelizmente, apesar de alguns avanços nas políticas públicas, nós ainda temos uma educação inclusiva que considera a pessoa com deficiência um doente, no sentido de medicalização, que, em certa medida, até não se descarta o lado positivo disso, através do CID, onde ele consegue o PPC, por exemplo, enfim, que ele consegue alguns direitos, algumas garantias de direitos, mas, por outro lado, medicaliza muito essa pessoa, e aí chegamos ao capacitismo, né, que é quando realmente o ser humano ele é visto de forma corpórea, se ele tem uma deficiência, seja física, seja visual, enfim, DI e assim por diante.
E tem o outro lado cultural também, né? Da deficiência, da questão da pessoa com deficiência, que é considerar essa pessoa na sua singularidade, mas um ser humano igual ao outro, que tem os seus trejeitos, a sua forma de falar, mas é um ser humano como todos nós. Então, o problema não está na pessoa com deficiência, mas no sistema, no biopoder, que acaba colocando, invertendo e dizendo que essa pessoa é o problema na sociedade. Mas, na verdade, é a sociedade que é um problema para essa pessoa. E é isso. Muito obrigada, Sheila. Eu coloquei uma perguntinha lá no chat. Vocês que estão nesse período, que é um período bem diferenciado, que todos nós estamos vivendo, nunca vivido antes na humanidade. Como é que vocês veem também, de acordo com a fala de vocês, vai nos levando a emergindo outras inquietudes, né? Como é que vocês percebem, se já perceberam alguma situação de políticas públicas voltada para se trabalhar, aí eu não digo nem somente o discente, mas todos que compõem essa estrutura educacional, sobre a perda. E eu não estou falando aqui da perda somente no sentido de pessoas que perderam, que tiveram as vidas ceifadas nos familiares durante essa pandemia. Eu estou falando perda, e coloco até entre aspas, a perda de forma geral, porque houve a perda de contato, aí a Sheila traz muito bem a questão socioeconômica, a questão social, houve a perda de contato com outras pessoas, houve a perda de aulas, de conteúdo, de informação, de conhecimentos, e houve também a perda em relação à morte. Vocês percebem alguma coisa nesse processo educacional, alguma política para se trabalhar a questão da perda, ou ainda não consegue visualizar através dos nossos representantes desse processo, dessa estrutura, alguma coisa? Olha, quem levantou a mão aqui foi a Sheila novamente. E colocar aqui no chat também algumas informações. Já passo para você, Sheila. A Wanda, ela coloca que a humanização se faz necessária sempre no contexto educacional e principalmente neste momento pandêmico de muitas perdas. Concordo com você, Wanda, é isso mesmo. A humanização, nós somos seres humanos e temos que ter uma política de humanização. É meio controverso, mas existe. Houve um retrocesso também em relação na formação de professores, com a BNCC Informação, ok? A Bruna nos fala. Mas diga, Sheila, passa a palavra para você. Então, na verdade, eu havia esquecido de baixar a minha mãozinha, mas já que eu fui instigada pela Andréia a continuar falando, rapidamente, Tem mais, só um minutinho, Sheila, tem mais duas pessoas, é porque eu vim levantar a mão novamente, mas de forma assim, bem objetiva, que nós temos mais duas pessoas, a Wanda e a Alessandra também, que querem se manifestar. Obrigada. Tá, beleza, tá, obrigada, Andréia. Então, é assim, eu vejo que a pior situação desse período da sindemia covídica, né, que eu chamo assim, que é o Veiga Neto, né, que fala sobre a sindemia, e a Camila Luckman também, que faz essa referência em um artigo na revista Momentos. Então, acho que a pior situação é a questão emocional, é a saúde mental, que tem atropelado, inclusive, quem já teve Covid como eu, né? Inclusive no mês passado. E já estou vacinada, e eu sinto hoje as consequências dessa Covid, que foi super leve, graças a Deus. Não sinto até agora direito o paladar e o olfato. Isso já vai fazer um mês que eu tive Covid. E também a sensibilidade psicológica. E eu fico pensando, as famílias que não têm assim, a estruturação, digamos assim, que uma pessoa, por exemplo, eu
tenho uma certa formação, já estudei psicologia, sei alguns macetes de como me controlar, tentar respirar fundo e tudo mais. Imagine, e também tenho uma família, graças a Deus, muito presente. Aí eu fico pensando, as famílias desestruturadas, as famílias que não têm a mesma condição que tem uma pessoa com uma família melhor estruturada, a gente percebe a desestruturação psicológica e emocional, e isso vai, com certeza, está causando uma desarmonização emocional, e aí vai para o lado da saúde mesmo, nos consultórios. Eu tenho conversado com alguns psicólogos que têm dito que as agendas estão lotadas, isso quando tem condições de pagar terapias, e os que não têm. Então, realmente a sindemia desse período, que é o aglomerado de problemas que a pandemia trouxe para nós. Muito obrigada, Geila. Passamos para, eu acho que foi a Alessandra, que eu tive que abrir aqui o chat. Foi quem levantou primeiro a mão, a Alessandra ou a Wanda? Eu não acompanhei. Mas fique à vontade para trazer já a contribuição, que a gente já está quase no momento, encerrando aqui essa nossa conversa, e a gente já vai para as considerações finais. Alessandra e depois a Wanda. Wanda, então fale primeiro. A Alessandra já ligou o áudio. Ok, Alessandra. Tá. Então, dentro desse ensino remoto, emergencial, a gente percebeu, né, voltando até para a primeira pergunta da professora Andréia, e depois a segunda, né, a gente percebeu que essa questão da acessibilidade, né, a esse aparato tecnológico, a questão dos recursos tecnológicos, pelas famílias, pelo menos aqui da escola que eu trabalho, foi muito dificultosa, porque um celular atendia vários alunos. Os pais diziam, olha, somente um celular atende vários alunos. Então, por aí a gente vê a dificuldade, né, nessa questão da acessibilidade, essa questão da tecnologia, e em relação das perdas, tanto do conteúdo, das perdas das pessoas que faleceram nesse período da pandemia também, tudo no grau aumentativo, tudo foi muito acentuado, né? Tanto as perdas pedagógicas, como as perdas familiares, quanto a falta da acessibilidade. Então, eu vejo que em relação a... Será que tem uma política? A pergunta foi, existe uma política? E a gente percebe que ainda, né, apesar de a questão da tecnologia agora estar em evidência, né, a gente teve que retomar tanto os professores, nós professores, como os alunos, primeiramente os professores, para entender, né, como fazer uma aula, né, utilizando esses recursos, até mesmo aquela questão do Google, né, como postar uma aula, como fazer um vídeo, tudo isso foi muito difícil para os alunos, para os professores, principalmente. E a questão do acolhimento, a gente percebe que é um ponto fundamental que tem que existir, tanto para essas famílias que não têm recursos, tanto para a questão daquelas que perderam. Então, é também uma questão que faz parte da BNCC, a acessibilidade e o acolhimento, né, para a questão da inclusão. E a gente percebe que é necessário fazer uma política de amparo tanto profissional quanto emocional. Que tem uma política. Por exemplo, eu vou até me emocionar, eu perdi a minha mãe nesse tempo de pandemia. Perdemos vários colegas, né, professores, e a gente vê qual foi existe, como a professora perguntou, teve alguma política, né, para essas perdas, né, desse amparo, né, tanto emocional como profissional. Eu trabalho na URI, vejo vários educadores que nesse tempo de pandemia não conseguem mais dormir, não conseguem mais... estão desestruturados emocionalmente, né, tomando remédios controlados. Então, é necessário que a gente pense também nessa questão, né, dessa política, né, para amparar, né, esse profissional, amparar esse emocional,
tanto das nossas famílias, tanto nosso profissional, nós professores, educadores, gestores técnicos, como também das famílias, né? E a gente vê que não existe. Né? Esses dias, conversando com uma aluna, e aí ela perdeu a mãe, está com 6 meses. Eu não entendia por que aquela aluna estava tão assim rebelde, desafiou a gestão. Fui na sala conversar com ela, desafiou. E depois a gente foi perceber que aquela aluna ali tinha perdido a mãe há poucos meses. Então, a gente precisa mesmo pensar nessa questão que a professora colocou aí, dessas políticas públicas para a questão das perdas, né? Tanto pedagógica como familiar. E perceber também que, apesar do WhatsApp estar lá acelerado, né, que quando a gente coloca na voz, vai ser tudo muito mais lento. A gente precisa ter paciência, né? Não vai precisar ter paciência para ouvir, paciência, porque nossos alunos chegaram com déficit muito alto em relação à aprendizagem. Então, a gente vai ter que exercitar essa paciência, trabalhar essas questões emocionais, profissionais, para que a gente possa, né, se não de todo resolver, que quando a gente pensa em resolver, já começa tudo de novo, pelo menos amenizar, né, do meu ponto de vista. Obrigada, Alessandra. Temos a Wanda, a Luciene já até baixou a mão, a gente tem pouquinho tempo já, tá? Para a gente fazer as considerações, tá? Porque a gente sabe que, como vocês estão inscritos em outras atividades, às 14 horas tem o retorno das atividades da tarde, tá? Wanda, a palavra é com você. Obrigado, Andréia. Então, eu vou fechar rapidinho, assim, a gente ficou ouvindo, e ouvindo o relato da Alessandra, é algo assim que a gente está tão sensibilizada, nós estamos ainda dentro desse processo, que aí você entendeu. E aí, trazendo para essa questão de, até mesmo pelo tema do nosso podcast, foi a questão da discriminação racial e suas exterioridades no contexto escolar. Então, esse momento tão complicado que nós estamos passando, é que nem a Alessandra falou, nós vamos ter que buscar forças e trabalhar com esses alunos, assim, mediando e buscando, porque, assim, agora sim vai aparecer essa questão da discriminação. Apareceu a discriminação em relação à questão do acesso ao celular, do acesso às tecnologias, em relação à aprendizagem, ficou mais defasada. Então, nós vamos ter uma série de problemas em relação a isso. E quando a Alessandra falou a questão da acolhida, essa acolhida ela é muito importante, sabe? Então, a gente tem que pensar o contexto da escola em relação a essa questão das políticas públicas, seria uma equipe multi mesmo, que tenha todos esses profissionais para atender. Primeiro, para atender o nosso profissional que está na ponta, para atender os alunos e para atender as famílias. Porque, olha, a situação que nós estamos passando fez com que as pessoas realmente sofressem muito. Sofressem com perda de pessoas, sofressem com desemprego, com a fome. E aí eu vejo que agora que a desigualdade social cresceu, aumentou. E aí essa nossa parte psicológica e a gente se sentir pessoa inserida no meio, se sentir valorizada, parece-me que esse momento a gente está se sentindo diminuída, não valorizada, não acolhida. E aí a gente precisa, nós que estamos no contexto educacional, a gente precisa emergentemente pensar como que nós vamos fazer isso. Embora nós estejamos também desestruturados, até porque muitas pessoas perderam entes queridos, eu também perdi, então muitas pessoas passaram pela situação, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas estão passando fome, então é uma situação muito complicada. Então, vamos mesmo pela questão da humanização. Quando você falou, Andréia, que nós estamos na educação e que a gente precisa estar falando em humanização, automaticamente a gente poderia já pensar nessa educação humanizadora. Mas esse momento ele pede, se a gente realmente não estava humanizando, a gente tem que humanizar, a gente tem que acolher, entendeu? É nesse sentido que eu penso que a gente tem que caminhar. E que as políticas públicas também, elas têm que pensar nesse sentido, porque a situação ela é muito emergente. Muito obrigada. A gente que agradece, Wanda. Adriane.
Então, gente, para a gente fechar com chave de ouro, porque a gente fecha esse ciclo, mas ainda continua. E as nossas considerações finais, elas são contínuas, né? Quanto à formação docente, cada um de nós estamos passando por cada processo, e essas formações nos convidam cada vez mais a nos envolvermos nesses processos educativos em tempos pandêmicos em nossos territórios. Então, mencionamos Paulo Freire aqui, que já dizia que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, né? E nesse caminho, desse desejo, desse anseio freiriano, eu ainda diria mais, né, citando Paulo Freire falando que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Então, dessas nossas dores, dos nossos desafios, que a gente que possa, entre nós, nos fortalecermos e a gente continuar essa jornada humanizadora. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. A gente, assim, como a Andrea falou, é uma honra para nós também poder compartilhar tantas vivências riquíssimas e tantas dores, desafios, mas também conquistas e alegrias. Muito obrigada. Gente, também agradeço, tá? Vocês estarem conosco e já desejo um bom almoço. Alguém me pediu a pergunta, está aqui no chat, estou vendo aqui o seu encontro no chat, tá? Surgiu de acordo com a nossa conversa, que não tenho anotado, mas quem me pediu, permanece aí um pouquinho na sala, que eu já vou achar e postar novamente, tá bom? Obrigada a todos vocês e desejo um excelente evento que ainda tem hoje à tarde, temos amanhã e amanhã encerramos, tá? Bom almoço. Andréia, uma fotinha, Andréia, a última. Sim, gente. Quem puder ligar a câmera, passar um perfume, né? Vamos aí tirar, como diz de antigamente, vamos tirar um retrato para registrar esse momento tão importante, né? Bora! Quem faz o print? Faz, Andréia, faz eu. Daiane e Erivelto, vocês podem abrir as câmeras? Se puderem, é claro. Daiane todos já apareceu. Erivelto. Vamos ver a boniteza. Deixa eu conhecer você. Ai, que linda, Luciene, que sorriso lindo. Vamos lá. A Mauri, tu pode tirar a nossa foto, Mauri? Pode ser? Aí, vamos lá. Posso sim. Avisa aí, 3, 2, 1 pra gente, tá? Pra ninguém fechar o olho. Vai lá. Vai. 3, 2, 1, vai. Acho que foi. Perfeito, obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, queridas. Tchau, gente. Obrigada. Muita força para todas nós. Estou vendo se eu acho a pergunta aqui que eu fiz para repostar. O quê? Eu não vi. Que pergunta? Eu fiz pelo chat a pergunta. Foi a primeira pergunta que eu não estou vendo aqui. Foi a Alessandra que pediu para eu colocar aqui a primeira pergunta. Eu fiz pelo chat, não foi, Alessandra? Não, você falou ela, a primeira pergunta. Ixi! Ah, tá, eu anotei, eu acho que foi essa aqui. Não, essa aqui é o processo educacional no período pandêmico, emergencial. Ok, essa eu anotei, pensei que tivesse colocado no chat. É assim, Alessandra, o processo educacional nesse período pandêmico, 2020 e 2021, nesse ensino emergencial, ele exclui as pessoas, que é sobre a questão da exclusão, tá? Estou anotando aqui. Tem essa última para vocês, para a gente repensar sempre, né? A gente ter momentos de desafio. Andréia, muito obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço a parceria. Foi ótimo. Conseguiu anotar, Alessandra? Consegui. Então pronto. A Mauri, muito obrigada pelo suporte, viu, a Mauri? Super, a Mauri. Espera aí, eu vou colocar meu número aqui para você enviar a foto para gente, por favor. E aí eu compartilho com a Adriane. Por favor. E a Adriane que fez aquele texto da Cultura Make, né? Sim.